Curso Avançado de Análise de Investimentos, aula 29. Nessa aula vamos falar sobre o fluxo de caixa livre e a sua relação com valuation. Valuation é a técnica utilizada para a determinação do preço justo da ação. Tá bom? Vamos lá então? Então, vimos na última aula, que o fluxo de caixa livre é um dos fundamentos mais importantes para determinar a capacidade da empresa para gerar valor ao seu acionista. Ele é usado como base para a determinação do valor justo da técnica de valuation. Vou pegar aqui uma canetinha para mostrar para você por que ele é importante. Porque ele mostra a grana efetiva que é gerada pela empresa, o dinheiro. Tá? Quanto dinheiro vivo que a empresa gera em cada período. Por isso que ele é muito importante. E como vimos na última aula, é mais difícil você maquiar, você disfarçar esse fluxo de caixa. Tá? O lucro, o EBITDA, você consegue ali, com algumas alterações contábeis, você consegue dar uma maquiada. Mas o fluxo de caixa livre é muito mais difícil, tá? Porque ele impacta diretamente na conta do caixa da empresa, no dinheiro que tem na conta da empresa. Opa, subiu, peraí. Vamos descer. Então, essa foi a fórmula que a gente usou, Vocês viram. Fluxo de caixa livre é igual ao fluxo de caixa operacional menos o CAPEX. O CAPEX é o investimento da empresa em ativos imobilizados e intangíveis. Estou só colocando aqui para a gente relembrar a fórmula, tá bom? Também você pode usar esse termo aí, fluxo de caixa livre da firma, que é FCFF, tá bom? Que é a mesma coisa, tá? Que é fluxo de caixa operacional menos CAPEX, tudo bem? Então, vamos que ver um exemplo. No caso da Múltiplos, calcule o fluxo de caixa livre da Múltiplos. Esse aí é o demonstrativo de fluxo de caixa da Múltiplos, tá? Se você quiser calcular, dá uma pausa no vídeo e calcular o fluxo de caixa livre, pode ficar à vontade, depois você volta aqui. Vamos lá então? Então vamos calcular aqui o fluxo de caixa livre da Múltiplos. A fórmula é essa aqui, tá bom? Mesma fórmula. Então eu quero achar o fluxo de caixa operacional. Então, aqui o fluxo de caixa operacional está aqui, tá vendo? Então vou pegar aqui o último trimestre. Primeiro trimestre de 2018. Então vai dar 480,562. Tá? Agora eu vou ver o CAPEX, o segundo elemento aqui da fórmula. O CAPEX vai estar aqui no fluxo de caixa de investimentos, dentro dessa caixinha aqui. Tá? Você pode perceber o seguinte, que não tem aqui nenhum investimento imobilizado, nem em intangível. Você tem aqui uma conta investimento, que isso aqui é investimento em ativos financeiros, tá? Não é ativo, não é imobilizado, porque senão estaria discriminado. Tá? Tem aqui também participação em empresas. Então, na verdade, qual é o CAPEX da Múltiplos? Foi zero. Tá? Isso mostra que a Múltiplos é uma empresa que ela não tem um investimento considerável em CAPEX. A gente veio falando sobre isso o curso todo, Empresas que têm uma participação forte de investimentos imobilizados e empresas que não têm essa necessidade. Então, a Múltiplos é uma dessas empresas que não tem necessidade de investir em CAPEX. E isso, como a gente está vendo aqui, fica claro nessa fórmula, afeta o desempenho da empresa, da geração de caixa da empresa. Ou seja, o dinheiro que sobrou ali da operação da empresa, no caso da Múltiplos, ela não precisa direcionar esse dinheiro para novos investimentos. Ela tem pouco investimento. Se for uma empresa que tem que fazer muito investimento, vai comer parte desse dinheiro aí que sobrou. Tá bom? Então, aqui no caso, aqui é menos, está errado. Tá? Então, é 480 menos zero, vai dar 480 milhões. Então, não mudou em nada o fluxo de caixa operacional da empresa. O fluxo de caixa operacional é igual ao fluxo de caixa livre. Tá? Aqui no caso da Grendene. Então, se você quiser também parar, dar uma pausa e fazer, e depois volta aqui. Vamos lá, então? Mesma fórmula, tá? Fluxo de caixa livre igual fluxo de caixa operacional menos o CAPEX. Fluxo de caixa operacional, vamos pegar aqui o último ano, esse trimestre aqui, que é o segundo trimestre de 2018. O valor está aqui, ó, 397 milhões 260 mil, ó, tá aqui, tá? Desculpe a moto, o barulho da moto aí. Aqui temos o CAPEX. O CAPEX, você vê que no caso da Grendene já está discriminado, ó, em imobilizado, tá vendo? Tá aqui, 31 milhões. Em intangível, tá aqui, 5 milhões, tá? Então eu botei aqui
31 milhões, 5 milhões. Aí que já está mais, ó, aqui é a aplicação financeira, que é o que tinha na múltiplos, resgate de aplicação financeira, juros recebidos, perda na alienação de investimento, tá? Então, nada disso aqui é CAPEX. O CAPEX são essas duas linhas aqui, ó, imobilizado e intangível, tá bom? Então, qual é o fluxo de caixa livre da Grendene? 397 menos CAPEX vai dar 359 milhões 518 mil reais. Ou seja, é muito dinheiro. Mesmo a empresa tendo um investimento em CAPEX de 37 milhões, como ela gera um fluxo de caixa operacional muito grande, mesmo assim, né, o fluxo de caixa livre da Grendene, isso aqui é importante, tá? O fluxo de caixa livre é gigantesco, 360 milhões no trimestre. É muito dinheiro, né? Imagina você gerar 360 milhões em 3 meses de resultado numa empresa. É muita grana, tá bom? Então, por isso que as pessoas falam, essa empresa que tem uma geração de caixa muito forte, ela gera muito caixa. É por conta disso, tá? O fluxo de caixa livre da empresa é monstruoso. Então, o que é importante observar? Primeiro, você tem que observar tendências históricas no fluxo de caixa livre. Tá? Isso que é importante. Assim como outros itens dos demonstrativos, ao avaliar o fluxo de caixa livre, o investidor deve avaliar vários anos para observar as tendências históricas. Então, a gente está falando sobre isso todo o curso, né? Não adianta você ver só o lucro, só o EBITDA, só a dívida, só o patrimônio líquido. Você tem que ver uma evolução desses indicadores ao longo do tempo. Então, análise temporal, que vai destacar se a empresa está aumentando o seu fluxo livre ou não. Tá? Então, como exemplo aqui, ó, imagina que você tem essa empresa aqui. Você tem um fluxo de caixa livre crescendo 20% ao ano. Tá? Olha só o crescimento, né, do fluxo de caixa livre dessa empresa. Aí você tem uma segunda que ela tem um fluxo de caixa crescente, mas o percentual vai caindo, ela vai tendo uma redução, tá vendo? Ó, ela vai caindo o nível de crescimento do fluxo de caixa livre. Então, dependendo desse gráfico, você consegue ter uma ideia, né, do que esperar no futuro. Mas o que acontece é o seguinte, no mundo real, né, o gráfico não é tão certinho assim. Vamos ver aqui um exemplo. Esse aqui é da Sanepar, tá? Olha a Sanepar como é que tem um fluxo de caixa livre mais... Deixa eu trocar aqui a cor da caneta. Só um minutinho. Olha só como é que é mais errático, né? Você tem altos e baixos, olha só. Né? Por que acontece isso com a Sanepar? Porque a empresa é ruim? Não, porque ela tem momentos que ela deve aqui, possivelmente aqui ela teve um aporte de CAPEX maior, né? Teve que fazer um investimento maior de CAPEX, e isso acabou consumindo, nesses momentos aqui, o seu caixa. Então, por isso que o fluxo de caixa dela fica, em alguns momentos, fica afetado. Né? Então, isso é interessante também, você está verificando isso. Por que nesse ponto aqui teve uma redução do caixa livre da empresa? Possivelmente, ela foi um aumento do CAPEX, porque a lucratividade da empresa, da Sanepar, como ela é uma empresa que trabalha com concessão de água e esgoto, ela tem um fluxo de caixa, né? Ela tem uma receita muito recorrente. Ela não tem grandes variações na sua receita. A Sanepar não é como uma empresa da área de mineração ou então de varejo, que tem receitas que variam muito conforme o ciclo econômico acontece. Ela é uma empresa mais consistente. Né? Então, essa variação no caixa livre pode ser causada por um aumento do CAPEX. Ela teve que investir, de repente, para fazer a expansão da sua rede de esgoto, de água. Tá? Então, isso só te mostra que o fluxo de caixa livre no mundo real não é tão certinho como aquele gráfico que a gente vê aqui, ó, tá vendo? Não é tão certinho. Né? Aqui é uma outra empresa, a Card System, Card 3. Você vê que a empresa gera bastante caixa, tá? Mas ela também tem ali momentos que ela gera menos, gera mais, né? Então você tem aqui tem que tentar olhar para isso aqui e desenhar uma tendência, né? Tentar traçar uma tendência de alta, né? Acredito que vai ser uma tendência de leve alta, né, ao longo do tempo. Tá bom? Então, assim, o fluxo de caixa livre, ele te mostra muito a respeito da capacidade da empresa gerar dinheiro para o acionista. Então, a análise permite entender o seguinte: se a empresa é uma forte geradora de caixa, se seus negócios exigem intenso investimento em CAPEX, tá? Se a empresa consegue gerar caixa livre após pagar tudo que deve e fazer seus investimentos.
é o que é mais importante. Se a empresa tem que investir muita grana em CAPEX, às vezes não sobra muito dinheiro. Tá? Isso acaba afetando, né, o dividendo que você vai receber como acionista. Vamos ver agora a utilização no valuation, que é o objetivo da aula. O fluxo de caixa livre é muito utilizado para calcular o valor das empresas e o método que é utilizado é chamado fluxo de caixa descontado. Já deve ter ouvido falar desse método. Deixa eu ver aqui a cor da caneta de novo. Ó, amarelo de novo aqui. Então, através desse método é possível calcular o valor intrínseco da empresa. Tá? Não é aquele cálculo do valor intrínseco do Graham que a gente viu. Tá? Aqui é um valor, é uma técnica mais evoluída. Tá? Calculando o valor presente líquido do fluxo de caixa livre. Na verdade, você vai pegar todo o fluxo de caixa projetado para frente, estimado, e vai tentar fazer um cálculo desse valor no dia de hoje. Tá? Então, o fluxo de caixa descontado é a principal metodologia empregada para avaliar empresas. Bem, a ideia aqui da aula não é falar sobre esse método, tá? É só para dar uma introdução rápida para explicar qual a relação do fluxo de caixa com o valuation. A gente falou na aula passada por que escolhemos o fluxo de caixa e não o lucro para usar como principal indicador para o valuation. Nessa aula eu vou só fazer uma explicação rápida de como funciona o fluxo de caixa descontado, tá bom? E a sua relação com o fluxo de caixa livre, tá? Então a ideia não é ensinar aqui o fluxo de caixa descontado. Para isso você precisa de um curso só para isso, tá? Um curso, claro, com 20 aulas, 25 aulas, exclusivamente para tratar do fluxo de caixa descontado, porque é um tema bem complexo. A sua abordagem então, é utilizada por bancos de investimento, consultorias, empresários, quando querem calcular o valor de uma organização, seja para uma fusão, uma aquisição, uma compra, ou até para investimento em ações, tá? Como a gente usa no nosso caso, para investimento em ações, tá bom? Então, definição de fluxo de caixa descontado. A metodologia de determinação do valor de mercado de uma empresa envolve projeção do fluxo de caixa, determinação da taxa de desconto, que é a taxa mínima de atratividade, e a estimativa do valor da empresa. Então a fórmula é essa aqui, tá? Eu sei que você vai olhar para a fórmula, você não vai entender nada agora, tá bom? Vou explicar cada ponto desse daqui a pouquinho. E onde o valor econômico é o valor final da fórmula, vou colocar aqui a cor. Esse que é o valor que você vai achar. FCO é o fluxo de caixa operacional projetado. Você vai projetar o fluxo de caixa para o futuro, tá? Projetar esse fluxo. Na verdade, são os fluxos de caixa livres projetados, tá? E o K é a taxa de desconto, que representa o custo médio ponderado do capital, que é o WACC. Também eu vou explicar para você o que é isso aqui, tá bom? Então, fluxo de caixa operacional aqui, na verdade, é o fluxo de caixa livre, né? Operacional livre, quanto você tem de recurso livre. Aqui a taxa de desconto, que é o valor que você vai encontrar no final das contas. Com certeza você não está entendendo nada. Então, vou tentar explicar isso aqui de uma forma que você entenda um pouco, tá? Só para você pegar o conceito por trás do fluxo de caixa descontado. Imagina que você tem uma empresa com esse fluxo de caixa aí, que a gente viu 20% de crescimento, tá? 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Aí tem aqui hoje, né? Hoje a gente está aqui em 2018. Não fechou ainda o ano, tá? Então aqui é a data de hoje. Então você quer calcular hoje qual vai ser o valor justo dessa empresa. Como é o processo? Primeira coisa, né? Você vai fazer uma projeção. Você tentar projetar, tudo bem. Em 2017, eu gerei essa quantidade aqui de caixa, de dinheiro. Fluxo de caixa livre, 200. Qual vai ser minha projeção nos próximos anos? Com base nesse histórico aqui, o que você pode acreditar? Eu posso acreditar que vai ter um crescimento, né? Não é isso? Primeira coisa que eu vou imaginar é isso. A empresa vem crescendo, né? Vem cada ano que passa, ela gera mais caixa. Então, eu posso acreditar que cada ano que passar aqui para frente, ela pode também gerar também mais caixa. Então, eu posso imaginar que a empresa vai ter um crescimento da sua geração de caixa. Então, imagina que eu mantenha, aqui numa expectativa mais positiva, eu mantenha uma taxa de crescimento de 20% ao ano. Tá bom? Então,
Nesse caso, eu vou projetar, essa parte laranja aqui é a projeção, tá? Eu vou projetar um crescimento de 20% para o futuro. Tudo bem? Entendeu? Então, eu sou um cara, eu estou mais otimista com a empresa, eu acredito que a empresa vai crescer, que ela vai ter bons resultados. Então, eu acredito que esse crescimento que ela teve de 20% por ano na sua geração de caixa vai se manter no futuro, tá? Eu posso ser um cara mais conservador. Então, eu acredito o seguinte, que tudo bem, ela cresceu 20% aqui, mas eu quero ser conservador, eu quero fazer uma projeção de um crescimento de 5% ao ano. Então, ela vai ter um crescimento aqui mais moderado, tá vendo? Tudo bem? Entenderam? Então, assim, eu quero fazer um modelo que seja mais conservador, mais moderado. Então, eu vou projetar para o futuro 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Aqui eu estou fazendo 5 anos, tá? Geralmente é feito para o pessoal chama no infinito, tá? Isso aqui vai para o infinito. Você não tem assim um prazo de 10 anos, 20 anos. É feito a projeção de caixa para o futuro todo da empresa, para perpetuidade, que é chamado. Né? Fugiu a palavra, perpetuidade, tá? Então essa projeção é feita para frente, para 50 anos, 100 anos, tá bom? Só que lógico, isso eu vou explicar para vocês mais para frente. Quando você trouxer um valor daqui a 100 anos com o valor presente, esse valor vai praticamente ser um resíduo, não vai valer mais nada, tá? Então, a partir dessa projeção, o que, que você quer saber? Né? Vamos lá. Eu quero saber o seguinte, qual é a expectativa quanto ao valor da empresa vai gerar nesse período? Ou seja, quanto que esse período aqui, ó, vou pegar esse quadradinho aqui, você está vendo? Quanto que esse valor aqui vai me gerar de valor hoje? Né? E quanto que esse valor, esse outro quadrado aqui, vai gerar de valor para mim hoje? Ou seja, se eu for calcular o valor hoje, quanto que eu devo considerar de valor hoje? Tá? E a mesma coisa para todos os outros quadradinhos. Então, eu vou trazer esses fluxos de caixa que eu acredito que vão ser esperados, futuros, eu vou trazer isso para um valor presente, o valor atual. E aí eu vou calcular o valor da empresa. Tá? Vou trazer isso para o valor presente, valor de hoje. Aí entra um conceito também que é muito importante, que quando a gente for ver um curso de valuation, a gente vai estudar esse conceito muito mais detalhadamente, tá? Que é o conceito de valor presente. Eu desenhei, tá? Então, o que é o conceito de valor presente? Pensa o seguinte, né? Esquece agora que eu falei tudo para trás, zera na cabeça e vamos pensar em outro conceito agora. O que é o valor presente? Você prefere receber R$ 1.000 hoje ou daqui a 2 anos? Pensa bem. Você vai falar, lógico que você prefere receber hoje, né? O que eu vou receber daqui a 2 anos de R$ 1.000? Não tem nenhum sentido. Se eu puder ter hoje na mão, de repente eu pego esse dinheiro, invisto, né? Compro alguma coisa, coloco numa renda fixa. Então é muito melhor receber hoje do que daqui a 2 anos. Tudo bem? Isso é lógico. Se você fosse esperar 2 anos, quanto você gostaria de receber daqui a 2 anos? Aí a pergunta já é diferente. Tá entendendo? Então tudo bem, você prefere 1.000 hoje. Mas se você for receber daqui a 2 anos, quanto que você quer receber? Quer receber 1.500, 1.200, 1.100, né? Então, esse quanto que você quer receber, geralmente vai ser uma taxa de juros, né? Eu quero ganhar R$ 1.000 mais uma taxa de juros. Pode ser a CDI, pode ser o Selic mais um X%, né? Pode ser uma taxa fixa que você determina. Então, por exemplo, aqui eu botei R$ 1.250, tá? É um exemplo. Não é? Então, de repente, você pode me dizer o seguinte, pô, realmente, se eu receber R$ 1.000 hoje, ou receber R$ 1.250 daqui a 2 anos, para mim é diferente. Para mim, tanto faz. Eu aceito esperar 2 anos para daqui a 2 anos receber 1.250. Entendeu qual é o raciocínio? Tá? Então, você é indiferente em receber 1.000 hoje ou R$ 1.250 em 2 anos. Tá? Esse é um conceito importante. O que eu quero dizer é o seguinte, antes de eu entrar no exemplo, deixa eu voltar aqui um ponto e trocar a canetinha para não ficar bagunçado. O que eu quero dizer é o seguinte, 1.250 para você, daqui a 2 anos,
ou R$ 1.000 hoje é a mesma coisa. Entendeu essa parte? Que é a mesma coisa? Tá? Então, se é a mesma coisa, qual é o valor presente para você de R$ 1.250 daqui a 2 anos? Hoje é R$ 1.000. Entendeu? Então, R$ 1.250 para você daqui a 2 anos vale a mesma coisa que R$ 1.000 hoje. Então, o valor presente de R$ 1.250 para você lá no futuro é 1.000 hoje. Entendeu? É o seu valor presente pessoal. Você que determinou essa taxa. Então, exemplo, você irá receber 1.250 em 2 anos, de um título pré-fixado. Um amigo lhe oferece hoje R$ 900 por esse título. Você aceita? Possivelmente não, porque o valor presente daquele título para você é 1.000. Ou seja, você é indiferente entre receber 1.250 ou 1.000. Agora, receber 900 para você é pouco, então você não vai querer R$ 900, tá? Então, essa sacada é importante. Agora, tem outra coisa. Nós estamos considerando o investimento um negócio sem risco. Então, imagina aqui que você tem um negócio sem risco. Você aceita receber 1.250 porque é zero risco. Mas se tivesse algum risco de você não receber esse R$ 1.250 no futuro, ou seja, vamos supor que você está emprestando dinheiro para um amigo seu. Você emprestou 1.000, ele vai te pagar 1.250. Mas e se ele não te pagar 1.250? Né? Tem esse risco. Então, de repente, você vai querer uma taxa de risco, uma taxa um pouco maior. Então, você provavelmente vai preferir ter os R$ 1.000 na mão, ou então você vai querer uma taxa extra. Né? De repente, você vai querer 1.300, 1.500. Né? Então, essa taxa de desconto, que é chamada o K da fórmula lá, WOC, que a gente colocou o WOC, ele tem o custo de capital, mais o risco, mais as expectativas que você tem relacionadas àquele negócio. Então, ele envolve várias coisas, não é só o custo do capital, não é só um percentual de taxa de juros. Ele envolve o risco, envolve a expectativa de você receber ou não aquele dinheiro, da empresa te pagar ou não, ou se o negócio é mais arriscado ou menos arriscado. Isso tudo vai influenciar nessa fórmula aqui de desconto, tá? Então, quanto maior o risco do negócio, percebido pelo analista, maior vai ser a taxa de desconto exigida. Tá bom? Então, quando você pega aqui essa fórmula aqui, o que ela está te dizendo? Ó, eu vou pegar esse quadrado aqui, o FCO1, tá? Eu vou descontar a essa taxa e vou trazer para o valor presente hoje. Essa linha vermelha é o valor de hoje, é o dia de hoje, tá? Então, o K da fórmula é muito importante. O K é que ele vai dar o desconto. Então, quanto maior o K, maior vai ser o desconto, menor vai ser o valor da empresa hoje. Entenderam? Então, mesma coisa aqui. O FCO2 vai... Aquele fluxo de caixa que você projetou, isso aqui é projetado, tá? Você projetou no futuro. Você vai pegar o FCO2, vai botar aqui na fórmula, ela vai pegar o K, aqui vai ser elevado ao quadrado, tá? E vai trazer esse valor para valor presente. Entendeu? Então, mesma coisa no FCO3. Vai entrar na formulinha aqui, né? Aqui o K já vai ser elevado ao cubo, é 1 mais 3 ao cubo, tá? Vai trazer para o valor presente. E assim sucessivamente, tá bom? Até o N. Aqui, na verdade, não é o 5, é o N, né? Vou botar um N aqui, tá? Até o N, vai ser lá o centésimo, milésimo. Como aqui o N vai estar também aqui no elevado a N, o que vai acontecer é que vai ficar um valor muito pequenininho, vai ficar um resíduo aqui, né? Então não vai nem fazer muita diferença quando você trouxer para o valor presente. Então, esse valor presente aqui que você vai gerar, tá? É o valor do negócio no dia de hoje. Vamos supor que você chegou a 300 milhões. A empresa tem 100 milhões de ações, você vai pegar 300 milhões, vai dividir por 100 milhões e vai chegar a um valor justo da ação de R$3 por ação. Entendeu como é que faz mais ou menos? A ideia aqui não é que você aprenda isso, é só você entender qual é a relação do fluxo de caixa livre com o valuation, tá bom? Então, fluxo de caixa livre, você determina o fluxo de caixa livre, você faz uma projeção para o futuro desse fluxo de caixa e você traz a valor presente dividindo por um fator de um prêmio de risco chamado K, tá? Tudo bem? Entendeu como é que funciona mais ou menos? É só para ter ideia, tá? Não precisa se preocupar não. É só para entender a relação fluxo de caixa com valuation. E dessa forma que é feita a determinação do preço justo. O que a gente pode perceber? Que depende muito de analista para analista, não é verdade?
Quando você volta aqui, ó, a taxa de desconto depende muito do risco e das expectativas de cada analista. Então, é por isso que, às vezes, uma instituição avalia um negócio em R$ 25, a outra avalia em 20, a outra avalia em 30. Então, cada uma dá um valor diferente. Por quê? As expectativas mudam de analista para analista e a taxa de risco também muda. O custo do capital é fixo, né? Aqui é fixo, porque aqui é a taxa de juros de mercado. O que muda é o risco e a expectativa, tá bom? E aqui você consegue calcular dessa forma o valor justo da empresa esperado. Tudo bem? Entendeu mais ou menos? É isso aí então, tá? Espero que você tenha gostado da aula, tenha dado um pouco de luz sobre esse assunto relacionado à valuation. Lógico que esse assunto a gente vai retomar em cursos, em aulas posteriores, tá? Não nesse curso aqui, tá? Mas em outros cursos que eu pretendo falar sobre valuation e da fórmula de fluxo de caixa descontado. Tudo bem? Gente, muito obrigado por ter assistido a aula. Espero que tenha gostado, espero que tenha feito sentido para você, tá bom? Estamos chegando na reta final e nas próximas aulas a gente vai encerrar o curso. Um abraço, tchau, tchau.